Olá, seja bem-vindo a mais um Jesus Pode. Eu sou o André Santos e hoje eu estou muito, mas muito feliz porque eu estou com um grande amigo aqui que vai compartilhar com você o seu novo lançamento. É um lançamento especial. Esse aqui, ó, Jesus em João. Já ouviu falar desse homem? Homem de Deus, Lécio Dornas. Vou aqui compartilhar a tela com ele aqui, ó. Opa, aqui, Lécio Dornas, seja muito bem-vindo, meu querido. Você está bem? Deixa eu olhar aqui. Bota maior a tela aqui que fica melhor. Isso. Olá, André. Tudo bem? Graças a Deus. Alegria participar desse podcast e falar de coisa tão boa que é a literatura. Olha, fazia tempo que eu não ficava tão animado com o livro. Eu já publiquei mais de 800 obras na minha caminhada de editorial e confesso que esse foi um daqueles livros que me deixou mais apaixonado por Jesus. Então me conta, o que te moveu a escrever Jesus em João? Esse livrão tão bonito aqui. Ô, André, é o seguinte, a gente que escreve, a gente tem essa experiência de sentir o que deve escrever, especialmente quem escreve sem compromisso profissional, né? Eu escrevo sempre, a minha produção é muito grande, as editoras não dão conta, porque é muito livro que a gente vai escrevendo, e quando surge a oportunidade a gente publica. Então, o Jesus em João nasceu de uma conferência que eu fiz no Rio de Janeiro, no aniversário de uma igreja lá. Eles me convidaram e disseram: pastor, você vai pregar 5 vezes, 5 mensagens. E aí eu comecei a orar, como é que eu vou fazer as 5 mensagens? Aí me veio ao coração assim, olha, vamos fazer o seguinte, preguei uma mensagem em cada um dos livros de João. Quarto Evangelho, primeiro e segundo e terceiro Epístola e Apocalipse. Eu fiz a série de mensagens. Quando eu estava lá na igreja pregando essa série de mensagens, eu comecei a sentir, rapaz, aqui está uma boa ideia para a gente aprofundar mais sobre como que João foi usado pelo Espírito Santo de Deus para revelar quem é Jesus. Porque João, no corpo apostólico, foi a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele é considerado apóstolo, mas ele não fez parte daquele grupo de pessoas que andou com Jesus. Paulo, sem dúvida alguma, é o maior escritor do Novo Testamento. Mas, tirando o apóstolo Paulo, João foi o que mais escreveu. Então, eu comecei a estudar mais o Evangelho na perspectiva da pessoa de João. E o que eu descobri foi simplesmente extraordinário. Então, eu mergulhei na revelação bíblica sobre Jesus, na cristologia, né, do Novo Testamento, a partir do que escreveu o apóstolo João. E aí eu descobri que, de fato, André, ninguém jamais falou sobre Jesus como João. João foi o que mais falou, foi o que mais entendeu, foi o que mais captou de Jesus, foi o que mais assimilou quem era Jesus, não só o que Jesus ensinou, não só o que Jesus fez, mas quem era Jesus. João deixa isso claro nos textos que escreve, tanto no quarto evangelho, quanto nas 3 epístolas, chamadas Epístolas Gerais, como também no tremendo livro do Apocalipse, onde ele escreve muito mais. Ele já começa o Apocalipse falando sobre Jesus, a revelação de Jesus. Demais, né? Então, eu me apaixonei por esse tema e o resultado dessa paixão, o resultado dessa pesquisa é o Jesus em João, que agora temos em mão. Olha, eu gostei muito do resultado, né? A gente foi um trabalho a várias mãos aqui que contribuíram para construir essa capa. Ficou, olha como Jesus está lindo. Ele é lindo, né? Ele é lindo, Jesus é maravilhoso. E a gente fez com muito carinho, a editora fez com muito carinho esse livro, né? Eu confesso que eu me envolvi assim mesmo, né? Aprendi bastante, mas eu tenho assim uma pergunta que talvez seja um pouco mais difícil. Para quem você escreveu esse livro? Quem é aquela pessoa que você imaginou primeiro? A primeira pessoa que deve pegar esse livro para estudar? Com sinceridade, eu digo que eu escrevi esse livro pensando no crente, no irmão e na irmã da igreja, que adora Jesus, que ora em nome de Jesus, que ama Jesus, que caminha com Jesus. A minha intenção foi ampliar este amor
dos membros das nossas igrejas por Jesus. É claro que quando eu escrevi a primeira parte do livro, eu dei um mergulho um pouco mais profundo para abençoar o pastor que prega a Bíblia, o seminarista, o missionário, o professor de escola dominical, aquela pessoa que tem a tarefa e a missão de ensinar, pregar a palavra de Deus. Então eu dei um pouco mais de subsídio ali, mas sem perder de vista, André, o crente, o membro Sim. da igreja. Esse é um livro para todos os membros da igreja que amam Jesus. E eu gostei muito de ouvir você falando aí que a sua experiência com o livro, porque essa foi a minha intenção, fazer com que as pessoas, ao lerem o livro, amassem mais a Jesus, tivessem o seu interesse por Jesus ampliado, porque nós que pregamos o Evangelho, nós temos que ser os maiores interessados pela pessoa de Jesus. Nós temos que conhecer a fundo Verdade. Jesus, temos que amar Jesus, temos que entender os seus milagres, os seus sermões, as suas correções, os seus puxões de orelha, os momentos quando ele desafiou a fé, a forma como ele discipulava os seus apóstolos, desafiava os seus apóstolos. Esse é Jesus. E a minha intenção foi deixar mais em evidência esse Jesus. Por isso eu achei que a capa foi muito feliz, porque ela deixa em evidência esse nome. Você se lembra, André, que acerca desse nome, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: nome que é sobre todo nome. Todo nome. O nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho precisa se dobrar, o nome que toda língua tem que confessar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, foi de uma felicidade extraordinária, né, inspirado por Deus, para falar sobre esse nome. Né? Você vai percorrendo o Evangelho e também o livro de Atos, né? Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Né? Em nome de Jesus. Então, o tempo todo está sendo exaltado esse nome, que Paulo diz sobre todo nome. Só que não é só um nome. O nome é o meio que nós usamos para nos referirmos a ele. Ele é maior que esse nome. Jesus é mais do que um nome. Jesus é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, o bom pastor. No livro eu falo sobre todas essas autodesignações de Jesus, como o próprio Jesus chamou a si mesmo, né, para nos ensinar sobre ele e a sua identidade. Então, se eu tiver que ficar falando aqui, vai ser um programa de 2 horas para falar sobre esse Jesus maravilhoso que eu descobri, ou que eu redescobri ao estudar esses 5 livros escritos pelo apóstolo João. Jesus em João, gente. Olha, fica para você. Eu sei que o tempo do Lécio é bem exíguo, então, mas olha, procure na livraria da sua cidade. Já tem no Mercado Livre, tem no Shopee, tem na Amazon, tem a Maria da Livraria, Rede Leitura aqui no Brasil. Você tem e-book, vai sair em e-book agora, em breve, digital. Procure ler essa obra. Mudou a minha vida, e para melhor. Se você é apaixonado por Jesus, você vai ficar mais apaixonado ainda. Pelo menos essa é a minha experiência, né, Lécio? Não é difícil. Eu digo, acho que o Espírito Santo te usou de uma forma sobrenatural, Lécio. Queria te dar os parabéns. O André, interessante que no lançamento desse livro, agora em janeiro, lá em Salvador, um pastor me procurou. Ele logo ele comprou o livro, tal, estava com o livro na mão, já estava todo riscado o livro, tal. Ele falou: Lécio, olha que coisa extraordinária esse livro e tal, escrevendo. Aí ele falou assim: cara, agora você tem que escrever Jesus em Mateus, Jesus em Marcos, Jesus em Lucas, porque isso aqui é maravilhoso. Eu disse para ele assim: olha, sem dúvida eu posso escrever esses livros, mas o subtítulo do livro não vai mudar. Mateus escreveu sobre Jesus. Lucas escreveu, Marcos escreveu, Paulo escreveu, mas ninguém jamais falou
sobre Jesus, como fez João. É algo extraordinário. É só você pensar um detalhe, que eu sei que o nosso tempo aqui é pouco, mas só para você pensar um detalhe, todo mundo tem uma ideia do livro do Apocalipse como um livro de furor, um livro de juízo, um livro de sentença, um livro de raio, de trovão, de dragão, né? Então seria de se esperar que Jesus revelasse o Apocalipse para Pedro. Pedro era o mais explosivo, Pedro era o mais intempestivo, mas não. Jesus escolheu revelar as últimas coisas para João. Por quê? Porque, André, a hermenêutica, a interpretação do Apocalipse é amor. Apocalipse é, essencialmente, um livro, uma declaração de amor por parte de Deus para com a sua igreja. Por isso, João foi o autor do Apocalipse. Então é apaixonante, é apaixonante. Fantástico, né? Olha, eu ainda digo mais, você que está assistindo, comenta aí, o pastor Lécio adora conhecer de onde você é. Você comenta, olha, eu sou da igreja tal, meu pastor é tal, eu sou pastor da igreja tal. Comenta, manda um abraço para a gente aqui. Diga, né, de onde você é, qual ministério você está trabalhando, para que a gente possa realmente se aproximar. Eu quero te conhecer, nós queremos aprofundar, né, um relacionamento com os nossos clientes, com os nossos parceiros de ministério. Tá bom? Lécio, eu sei que a tua agenda é apertadíssima, você é pastor de igreja. Aliás, a Igreja da Família, né, em Orlando, o bairro ela é distrito? Windermere, a cidade de Windermere, na Grande Orlando. Sou pastor da Igreja da Família. O André, eu coloquei no meu livro uma frase muito preciosa de Jerônimo. Sabe que Jerônimo viveu lá entre os anos 347 e 420? Então, Jerônimo escreveu assim: João é o águia entre os evangelistas, alçando voo às alturas do céu para contemplar e revelar as profundezas do mistério de Cristo que nenhum outro ousou descrever com tanta majestade. Olha, ano entre 347 e 420 da era cristã. Comecinho do testemunho do evangelho no mundo, Jerônimo olhou para João como eu estou olhando hoje, como você olhou ao ler o livro e como todo mundo que lê tiver a oportunidade, legal, hein? adquira. Cada capítulo eu complemento com perguntas. Eu estava olhando exatamente desafios. aqui. Ó. Olha aí. Para aguçar mais, provocações para aguçar mais a reflexão. É especial, está muito bonito, está gostoso de ler, está com uma fonte agradável, tem muita nova informação que ele organizou de uma forma muito clara para você aprender. Então, fica a dica de leitura para vocês, viu? Lécio, eu quero te agradecer imensamente você separar esse tempinho especial para estar aqui com o nosso canal Jesus Pode. Um abraço para você, que Deus te abençoe. E você tem portas abertas aqui na editora. Muito obrigado, André. Parabéns pela edição do livro, pela capa, pela programação visual, pela escolha de tudo. Que Deus o abençoe com a sua equipe aí. Quem quer continuar comigo aí, tá o meu Instagram aí, @Lécio Donas. Venha com a gente, meu Instagram é para divulgar material sobre a Bíblia e a gente segue junto. Parabéns, Editora Jesus. Que Deus abençoe, André. Um grande abraço. Um abraço, Lécio.